Shalom, fala Alfa, oferecimento do Ministério Igreja de Jesus. Nós, como havíamos anunciado, estamos iniciando os estudos das epístolas do Novo Testamento. Hoje, Shabbat Shalom. A epístola de Filipenses, ela está dividida em 4 seções. A eficácia de Cristo, mesmo nas algemas de Paulo, que confirmaram o Evangelho e deram coragem aos irmãos. Verso 1:18 do capítulo 2, os afetos e a humildade que está em Cristo, o amor que nos liga. Capítulo 3, de 1:16, a maturidade do cristão. E o capítulo 4, a alegria e coroa apostólica, que é a igreja, e a oferta, a caridade, o cumprimento do mandamento do Senhor, amar ao próximo, e do primeiro concílio de Jerusalém da igreja, lembrar dos pobres. Então, este é o esboço da carta de Filipenses. Vamos ao texto. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, e já haviam bispos em Filipos, presbíteros e diáconos, já era uma igreja organizada. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, que é a nossa esperança da perseverança dos santos. O Senhor completa a sua obra até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Esta carta de profundo afeto que nos liga em amor, em Cristo Jesus, entranháveis afetos de misericórdia, de perseverança, de complacência de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, nossas fraquezas, nossas faltas de luz, nossos pecados. Ele nos levanta, Ele intercede por nós junto ao Pai. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça para o dia de Cristo, na igreja, radiante em linho fino e resplandecente, na vinda das nuvens do Senhor. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Aqui existe uma carta de um historiador dizendo que os judeus tinham sido expulsos, e aí o historiador não conhece, achava que os cristãos em Roma eram uma seita judaica. O imperador tinha expulsado os cristãos aí no primeiro século por causa de Cresto, de um tal de Cresto. Então ele não entendia, o historiador da seita chamada cristã, do cristianismo em Roma, e relatou que o imperador tinha expulsado os cristãos, como judeus, por causa de um tal de Cresto, era Cristo. E aí Paulo preso já se comentava sobre Cristo na guarda pretoriana. E os irmãos de sua maioria no primeiro século, e os irmãos de sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então veja a perseguição, a prisão de Paulo
encorajou os cristãos. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então aqui, não é para pregar Cristo por inveja, nem por rivalidade, mas fazê-lo de boa vontade e verdade. Estes os fazem por amor. De boa vontade significa por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, olha só. Interesse pessoal, às vezes avareza, às vezes fazendo ganhos de lucro, não de forma sincera, com hipocrisia, com falácias, e não com a verdade da palavra de Deus. Já existia tudo isso, irmãos, desde a época de Paulo, pensando que assim pode aumentar meus sofrimentos na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegarei, sim, sempre me alegarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer, para mim é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, aqui Paulo dá um conselho às igrejas de Filipos. Um só espírito, a unidade, não sectarismo, nem briga, nem como cães se mordendo, devorando, como ele fala em outra carta, mas como irmãos amados de entranháveis afetos, profundo amor em Cristo, como ele demonstrou na cruz, com uma só alma e lutando juntos pela fé do Evangelho e demonstrando uma ética e uma moral cristã correta, e que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, isto da parte de Deus. Então, os dois lados, perseguidores, cuidado para não se perder, e os perseguidos, sinal, levantando as mãos santas para o céu, sinal da nossa salvação em Cristo. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Então aqui nós somos combatentes como os pracinhas, libertando em Monte Castelo os italianos do fascismo e do nazismo, dando as suas vidas pela liberdade do cidadão italiano, que hoje é muito agradecido à Força Expedicionária Brasileira, em 45. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Então, aqui seguindo aquele mandamento do Senhor, amai os vossos inimigos, orai por eles. Procure, nós temos só um inimigo verdadeiro, que é Satanás e as hostes infernais. E o ser humano é um instrumento dessas hostes infernais e vítima desses pecados, quando não realmente está endurecido totalmente. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, pensando na igreja, dando um bom testemunho de combate pela fé cristã. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então veja a diferença de Jesus. Ele, sendo Deus, se submeteu ao Pai, e foi à cruz pela nossa redenção e remissão. Glórias a ele agora e para sempre pela nossa salvação e remissão. Redenção significa sair da escravidão, ser comprado com o preço do seu sangue. E remissão é ser livre da ira divina, da justiça penal divina. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmão, ali que maravilha, nós temos um advogado, e nós temos um intercessor, e nós temos um cordeiro, uma vítima pascal, que sua misericórdia, seu sacrifício está acima de tudo que se nomeia, no céu ou na terra ou debaixo da terra. Então veja o poder desse sangue de Cristo, do seu sacrifício e da sua intercessão por nós. Não devemos viver preocupados, em temor, em angústias, pois temos esse grande intercessor sentado à direita da glória do Pai hoje. Amém, graças a Deus. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então veja, amigos, irmãos, ouvintes, que nós não devemos parar de temer e tremer diante desse nosso Deus, diante desse nosso intercessor, porque o seu poder é imenso, maior que o universo, e ele faz os universos segundo a vontade do Pai. Ele a tudo submete e a tudo obedece ao Pai de toda a nossa criação. Façam tudo sem murmurações nem discurso, para que sejam repreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, mesmo uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Alegria, alegria, alegria. Nós temos esse grande Salvador, temendo e tremendo diante dele, mas recebendo o sopro da vida, o carinho, o amor no nosso coração. Espero no Senhor Jesus enviar esse Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe não sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Paulo estava na prisão em Roma, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de você, mensageiro auxiliar nas minhas necessidades. Paulo estava em Roma quando escreveu essa carta, enviou por Epafrodito e Timóteo. Ele tinha muita saudade de todos vocês, estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu, estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Receba-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então ele arriscou a vida para levar, a ajuda de Paulo, que foi dada por Filipos, pelos filipenses. Filipos é uma cidade da Macedônia. A Macedônia fica ao norte da Grécia. Hoje é um país islâmico na Europa. Eu acho que é o primeiro país europeu islâmico, que surgiu de maioria islâmica. Não sei se a Sharia, perseguidora dos cristãos, está aplicada lá na Macedônia, vizinha à Itália.
e ao norte da Grécia. Parece que é Macedônia, eu acho que é isso mesmo. Recentemente, no século passado, esta região foi tomada pelos muçulmanos. E a Europa está indo sendo infiltrada e os muçulmanos estão aumentando a cada dia. Não sei como vai ficar a situação dos cristãos na Europa. Está passando por uma expansão do Império Babilônico Arábico, né? E os cristãos na Europa estão ameaçados até de extinção. É um perigo. Quanto a mais, meus irmãos alegres no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas, não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo passa a dizer que não é a lei, nem a carne, a herança judaica, israelita, que nos salva, que nos justifica, mas é a fé em Cristo, no seu poder, é o seu Espírito Santo que nos santifica e nos glorifica para a vida eterna. Nos cela com sua palavra, nos cela com sua verdade no coração, com sua santificação. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado dele, não como tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então a meta, o foco é o poder de Cristo, da sua ressurreição, dos seus sofrimentos compartilhados para alcançarmos com coragem esta fé que vai ressuscitar-nos no dia de Cristo, num corpo celeste e viver a servi-lo e adorá-lo eternamente. Aqui Paulo deixa claro, não que o Velho Testamento e as Escrituras Sagradas judaicas não sejam verdade, é verdade, tem valor e é precioso como ouro, mas sem Cristo não vale nada. Porque Paulo fala em outra carta dizendo que aquele que não interpreta a lei segundo Cristo está confuso, né? Está com um véu, não consegue ver a verdade. Então não lhe será útil de nada o Antigo Testamento se não ler conforme Cristo. Não que eu já tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição. Então aqui Paulo está deixando claro, não tem essa coisa de a gente saber se nem Paulo sabia que estava salvo, se estava perfeito, se era eleito, mas ele prosseguia para conquistar para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então aí a gente tem que ter cuidado com essa soberba, esse orgulho, principalmente de calvinista. Eu sou eleito, você não é eleito. Olha aí o exemplo de Paulo, você é de meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Pedro disse, eu morreria até por ti, Senhor Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse, olha, quem cuida da alma sou eu sou o bispo das almas. Tu tem coragem para isso, Pedro? Pois te digo que tu não vai ter. Mas eu orei para que Satanás não levasse tua alma. Então Jesus é o bom pastor das nossas almas. E deu arrependimento a Pedro. Não teria tido o mesmo destino de Judas. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, se a gente não sabe, pode ler a mente de Deus, quem é eleito, quem não é eleito, vamos parar com essa bobagem. Vamos prosseguir, vamos ser firmes, perseverar, ter o mesmo modo de pensar.
e pedir que Deus nos esclareça sempre, nos revele aquelas diferenças de pensamento e teologia e nos concilie em Cristo e na unidade do Espírito. Irmãos, sejam meus imitadores e observem que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. Então Paulo está dizendo aqui, está usando uma linguagem forte, diz, se eles continuarem nesse caminho do Deus do ventre, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Bichos só pensam nas coisas terrenas, então a luxúria da Babilônia que será julgada por Deus, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós vamos trocar um corpo de humilhação por um corpo de glória pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, obediência e perseverança na carreira até o final, conquistar a nossa coroa da vida na ressurreição, no tribunal de Cristo, o galardão, os tronos, veste branca, louvando e engrandecendo na nova Jerusalém celeste. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha coroa e alegria. Assim, meus amados, permaneçam neste modo firme no Senhor. Então, nossa coroa da vida é uma coroa de alegria. Peço a Evódia e peço a Cintia que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e as mulheres aí brigando na igreja, e Paulo pedindo para elas se acalmarem, se reconciliarem. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então Paulo dizendo, estamos no livro da vida, mas cuidado, perseverando, com coragem, temor e tremor, exercitamos, desenvolvamos a nossa salvação. Mas nós estamos, veja, parece meio contraditória essa argumentação, mas é um raciocínio do pensamento oriental, não é cartesiano como o nosso. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Já que Ele está no trono, Ele atende a nossa petição e súplica com ações de graça. Esse é o nosso Rivotril, né? A palavra de Deus, a súplica, a oração com ações de graça. E a paz de Deus aí, o nosso Rivotril é a paz de Deus em Cristo, que excede todo entendimento, toda posologia e toda bula fármaca e médica, e guarda o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, tem tanta coisa boa, de boa fama, amável, pura e justa, de virtude, de respeito, de verdade, irmãos, que podemos ocupar o nosso tempo e não com distrações e diversões imundas, impuras, de má fama, né, de vícios, né, de blasfêmias. Não vamos ocupar com esse negócio de funk, essas porcarias do mundo, carnaval. Não, mas temos louvor, temos graça, temos bom trabalho, honesto, servindo ao próximo. Tem tantas coisas boas e virtudes que podemos nos ocupar. Não vamos ocupar com televisão, porcaria, internet, porcaria, impureza, pornografia, nada desses lixos do mundo e do pecado, do diabo, do inferno, do império do inferno, do poço do abismo, quer nos tragar como leão, como diz Pedro na sua carta. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Nova paz, ou shalom, a mente quieta no Senhor, repouso no coração, certeza da fé, a convicção do nosso sopro de vida. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo estava com esta paz de Deus na prisão romana. Ele foi preso essa primeira vez e ele foi solto, mas depois, na prisão mamertina, ele foi decapitado.
Então o imperador achou que ele estava criando um problema para os deuses pagãos de Roma, da Roma pagã, e o sentenciou na segunda prisão. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Uai, isso aqui rimou, né, irmão? Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Ó, dá para fazer um versinho, hein? Tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições, e como vocês, filipenses, sabem muito bem no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Aqui está, quando ele partiu da Macedônia, né? Porque até quando eu estava em Tessalônica na Caia, né? Por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o crédito na conta de vocês. Então, olha só, a obra missionária, a igreja acredita na obra missionária e Deus acredita no tesouro celeste para aquela igreja, para aqueles irmãos. Recebi tudo e tenho até de sobra. Que graças a Deus ser contribuidor missionário, né, meu irmão? Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Então abençoe-vos aquele que recebe o Senhor Jesus agora como Salvador, único e suficiente da vida e Redentor, e aqueles que se reconciliam com Jesus. Abençoe-os Deus Pai, e também os nossos ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Esse que vos falou, Alf. Crescimento do estudo Rádio da Salvação. Shalom Hashem, a paz do Senhor Jesus. Este foi o estudo da Epístola aos Filipenses.